E aí galera, tudo bom? Tudo bem? Tranquilo, opa? Beleza? Então aqui a aula 8B está começando para a gente falar um pouco mais sobre edição de imagens. Vamos lá? Muito bem, então essa aula vai ser um pouco a continuação aí do que a gente estava vendo em aulas anteriores, tá? Sobre edição de imagem e a gente viu sobre ferramentas de seleção e coisas assim. Então, o que tem para hoje? Vamos ver aqui. Opa. O que tem para hoje, né? Muito bem. Então é o seguinte, na aula passada conhecemos ferramentas de seleção no GIMP e hoje vamos conhecer ferramentas de edição de imagem. Não todas, não vai dar tempo, tá? Mas vamos lá. Edição de imagem, isso é muito importante. Tem muita coisa que envolve uma edição de imagem e a gente vai ter a oportunidade de ver algumas ferramentas aqui. Veja só, esta aula está usando o software GIMP para demonstrar como editar imagens, mas a maioria dos softwares que trabalham com edição de imagem tem as mesmas ferramentas. Elas apenas têm ícones diferentes, estão em posição diferente, estão em lugar diferente, tem que procurar, né? Mas a maioria delas trabalham com as mesmas ideias, com os mesmos tipos de ferramentas, ok? Então vamos começar. Esta caixinha de ferramenta aí que a gente já começou a ver na aula passada, ela contém o básico, contém a maioria das ferramentas básicas que a gente consegue manipular a imagem com bastante destreza. A gente já viu na aula passada, por exemplo, as primeiras que estão ali na primeira linha ali e na segunda linha a primeira também, que são as ferramentas de seleção, certo? Agora a gente vai continuar aqui, ó. Nesta aula vamos explorar outras outras ferramentas de edição de imagem no GIMP. Vamos ver para que serve cada botão dessa caixa ao lado, não todas nessa aula, mas metade delas, certo? Já vimos que as primeiras são de seleção. Então, começando por esse daí, ó, ferramenta de vetores, esse botãozinho que está ali, ó, se você pegar aqui na caixa de ferramenta, ele vai estar aqui, ó, certo? Ferramenta de vetores. Então, para que serve essa ferramenta de vetores? Lembrando que cada vez que eu seleciono uma ferramenta aqui, aparece embaixo também esta caixinha específica para a ferramenta, que talvez tenha algumas coisas a mais. Então, essa ferramenta serve para desenhar linhas, polígonos ou curvas no formato vetorial, ou seja, por meio de vértices. E o que eu faço com isso depois? Bom, uma vez que eu fiz o desenho, ele pode ser preenchido com cores sólidas ou textura. Também serve para apagar, editar, coisas assim, mas para isso a gente tem as ferramentas de seleção. Use inserir alguma edição onde é necessário uma figura geométrica precisa. Então, na caixinha ao lado você está vendo aí que é possível, por exemplo, começar a desenhar o vetor e se você errou ou quer apagar algum vértice ou mover o vetor inteiro, você pode também através dessas ferramentas aí. Depois você está vendo aqui também que tem um botão para você fazer uma seleção, um botão para você preencher o caminho e um botão para você contornar o vetor. Preencher o caminho seria, se ele for um polígono fechado, você consegue preencher o conteúdo dele. Se ele for só uma linha, você só vai conseguir contornar o vetor. Certo? Eu vou mostrar para você aqui no GIMP como é que funciona isso. Já estou com um arquivo aberto aqui, uma imagem, uma fotografia que eu mesmo tirei, na Serra de São Pedro, próximo a Piracicaba. E então, aí eu vou selecionar a ferramenta de vetores e aí já está editável aqui. Nessa lateral que eu vejo que ele está com edição, então eu ponho para criação, que eu vou criar do zero. Então eu vou começando a digitar pontos, ó. Ele vai desenhando vetores. Se eu quiser fazer uma curva, ó, posso fazer uma curva aqui. Ou o que eu posso fazer também, ó? Edição, colocar aqui na edição, por exemplo, eu quero continuar aqui, ó.
quero melhorar essa curva aqui. Na verdade, eu quero deletar isso aqui. Ele tem coisa errada. Eu cliquei num vértice e deletei coisa errada. Aqui num vértice e estou mexendo nele aqui, tá? Você pode apertar os botões aqui de Shift para fazer coisas diferentes. Deixa eu começar de novo. Estou deletando coisa errada aqui. Criação. Ó, tá continuando aqui, né? Mas não quero continuar não. Então clico fora, clico aqui e começo de novo. Ó, tô clicando aqui. Quando eu chegar aqui, ó, quiser, por exemplo, fechar um polígono, né? Polígono não. Eu clico com Caps Lock. Deixa eu ver aqui. Clico com Alt. Clique e arraste um âncora. Novo componente. Aqui. Tá separado ainda. Tá criando coisas novas aqui. Não consegui fechar ele. Pera aí. Volta. Vamos lá. Aí. Criação, edição, clique para conectar essa âncora com a ponta selecionada. É isso aí. Então eu estou na edição agora, daí eu consigo finalizar ele aqui, ó. Ele aparece aquelas bolinhas ali, ó. Pronto, fechei um polígono. Aí o que eu faço com esse polígono aí? Eu posso até editar aqui, ó, fazer curva, ó. Eu estou no modo edição aqui, tá vendo? Eu estou no modo edição, então eu posso movimentar o vértice e se eu clicar na linha, eu posso criar novo vértice ou até, aqui está criando um novo vértice, ou até fazer uma curva. Eu usei mover. Bom, aí mover, quando eu mudo para mover, ele move todo o conteúdo. Deixa eu editar de novo aqui. Tirar esse polinomial aqui. Bom, tudo bem. É meio chato mesmo. Aí, o que eu faço com isso agora? Para que serve isso? Bom, eu posso preencher o contorno do vetor. Eu clico aqui, aparece uma janelinha que provavelmente você não está vendo. E aí eu posso escolher se eu quero preencher numa cor sólida. Sim, e aí ele vai pegar a cor que está marcada aqui. Deixa eu até mudar a cor aqui, né? Colocar uma cor preta aqui, pra gente ver direito. Olha lá, a cor principal é a preta. Então, stroke. Pronto. Ficou preto a linha de contorno. Se eu quiser preencher o caminho, ou o preenchimento, né? Então, eu clico aqui, preencher caminho. E a mesma coisa, posso até colocar uma textura. Né? Aí a textura eu tenho que procurar aqui qual que é a atual textura que está marcada aí. Então, é a última textura que eu usei. Se eu meter aqui preencher, ele vai preencher essa textura aí. Não ficou legal, né? Muito bem. Então, eu posso mudar aqui. Tá, vamos lá. Imagem, textura, preencher caminho. E aí eu mudo para cor sólida, preencher. E aí ele ficou preto também, porque ele pegou a cor que estava aqui. A não ser que eu mude aqui. Para vermelhinho, preencher caminho, preencher. Pronto. É isso aí. Eu posso clicar fora aqui agora. E aí ele tem um desenho aí, um negócio a mais que foi colocado aí. Tá? Já era. Na hora que eu cliquei fora, ele se tornou parte da minha imagem. Opa. Se tornou parte da minha imagem agora. Tá bom? Então, o vetor você pode usar quando você precisar inserir algum tipo de desenho, alguma coisa diferente aí, né, do que você tem, ou alguma coisa mais específica, né? Porque ele pode seguir também, né, alguma coisa que tem um lugar aqui, uma ferramenta, que na hora que você vai desenhando, ele pode, né, enfim, ajudar você a criar algum tipo de desenho sobre, porque
Outras ferramentas para desenhar por cima da imagem vão ser desenhos à mão livre. Agora, essa aqui não é tão à mão livre, é uma ferramenta que você pode desenhar de forma vetorial, tá? Então, pode ser bastante útil. Vou fazer uns Ctrl Z aqui, porque não quero essa imagem aqui. Beleza? Continuando. Então, a gente já viu aqui, eu até vou mostrar para você um outro resultado aqui. Olha lá, vetor sendo desenhado e editado. Opa! E o vetor sendo preenchido com a cor sólida. Então aquela janelinha que não deu para ver ali, está aparecendo ali, ó. Escolha o estilo do preenchimento, aí você escolhe cor sólida ou textura, e aí você preenche. Aí ele vai usar a textura ou cor sólida que já está selecionada na ferramenta de desenho. Ok? Muito bem. Próxima ferramenta, seleção de cores. Bom, essa aí é uma ferramenta bem conhecida, né? É aquele conta-gotas, né? Que você marca uma cor ali, né? A ferramenta de seleção de cores é muito útil porque define uma cor da paleta por amostragem. Então você clica em uma posição e ele define uma cor para você preencher. É possível definir a cor do foreground, aqui ó, e também do background, que são as cores principais e a secundária. A cor principal e a secundária. Você pode até pegar uma cor lá e adicionar na paleta também, se desejar. Se você ticar aqui, você vai abrir uma janelinha que dá mais informações sobre as cores para você, tá? Então, vamos lá. GIMP. Então, por exemplo, eu clico aqui, olha, eu estou indo na sequência, tá? O próximo botãozinho é o conta-gotas. Ajusta as cores para pintar. Eu preciso fazer eu preciso, sei lá, apagar esse galho que está aqui. Vendo? Tem um galho aqui. Um zoom aqui, ó. Olha lá. Quero apagar esse galho que está aqui. Olha, ele é tão bonitinho. Então eu venho aqui com o conta-gotas, clico aqui próximo e pego a cor. A cor agora consegui definir. Se eu colocar no foreground, background, posso definir a cor do galho. Ó. Clico no galho. Acho que não pegou bem o galho não. Vou pegar aqui embaixo. Pronto. Aí eu posso usar isso aqui para pintar, tá? Vou até pegar a ferramenta de pincel aqui, ó. Pinto com uma cor. Claro que não fica bom fazer isso, porque essa cor é sólida e a foto tem muita variação, né? Então dá para ver claramente uma edição feia e terrível aí. Mas é assim que pega a cor da imagem. O que pode ser feito aqui no caso, depois a gente vai aprender umas ferramentas para resolver isso. Mas o que pode ser feito também aqui, ó, na hora de pegar a cor, ó, tem uma possibilidade aqui, ó. Usar janela de informações. Olha lá, aparece essa janelinha aqui, né? Mas eu posso também colocar aqui, ó, amostra média. Ele vai pegar a cor média da proximidade do negócio. Deixa eu tirar esse janelinho do lado aqui para... Pegou uma cor mais média. Então, se eu pintar agora, ele não pegou exatamente uma cor ali, pegou uma média. Também não fica muito bom. Mas é uma outra maneira de pegar a cor aqui através do conta-gotas. Certo? Belezinha? E aqui detalhes sobre a cor, se você quiser, aparece aqui para você definir alguma coisa assim. Beleza. Vamos para o próximo. Vou até usar o próximo já aqui, ó. Que é o zoom. Esse aqui não tem muito o que falar, né? Dá zoom para frente e zoom para trás. Então, essa ferramenta aqui. Sim, aqui eu estava mostrando a seleção de cores, né? Eu cliquei aqui nessa areia aqui e aí ele pegou essa cor aqui nesse local onde a seta está indicando que eu cliquei. O zoom não tem muita explicação, ele é uma alternativa porque você pode dar zoom através da rodinha do mouse também, né? Então, um zoom por clique, você clica nessa função aí e escolhe se você quer clicar para frente, para trás, mas se você apertar o Ctrl ele troca também, tá? Então nem tem muito o que mostrar aqui no próprio aplicativo, mas
vamos lá. Olha lá, tá zoom ampliar. Aí eu clico e ele amplia. Se ele tiver zoom ampliar e apertar Ctrl, aí ele vai para trás. Então, ó, para frente, para trás, só no Ctrl aqui, ó. Tá? Ou em outra circunstância, eu posso dar zoom de outras maneiras. Ó, em qualquer lugar que eu tiver, em qualquer ferramenta que eu tiver, se eu apertar Ctrl, eu posso dar zoom com a rodinha do mouse. Né? Agora o zoom ficou feia coisa aqui. Opa. E dá para dar zoom assim também, ó. Faço um retângulo e ele dá zoom. Então essa é uma outra coisa legal também. Posso desenhar o zoom exatamente no lugar que eu quiser. Beleza. Próxima ferramenta. Medidas. Essa é uma ferramenta mais para você mexer com alguma coisa de precisão, né? Talvez você queira, sei lá, colocar alguns pixels exatos, colocar exatamente alguns pixels na imagem. Então é possível através dessa ferramenta de medidas. É uma ferramenta que auxiliar na precisão da edição de imagem. A figura mostra, por exemplo, eu traçando uma reta e fazendo uma medida. Ele mede ali, ó, distância de 777,9 pixels, ângulo de 71,10 graus, largura 736 pixels e altura 252 pixels. Então é mais ou menos isso, né? Indo aqui pelo GIMP, dos lados do GIMP, a gente vai ver aqui a ferramenta de medição aqui. Olha lá, eu estou medindo aqui, ó, ângulo quase 90 graus, né? Sair de 90 graus. Tá vendo? Para chegar no 90 aqui é bem difícil. Aí eu vou mexendo aqui, vou criando uma reta, ele vai fazendo uma distância em pixels e coloca também o posicionamento dentro da imagem, né? Porque essa imagem aqui, ó, por exemplo, se eu colocar aqui largura, vou colocar 0, tá vendo? Então o que aconteceu? Chegou na largura 0 em relação ângulo 2 e aí vai, né? Pode ser útil, não sei, aí você decide se você vai usar isso aí ou não. Continuando aqui, outra ferramenta, movimento. Bom, agora começa a acontecer umas coisas mais perigosas. Ferramenta de mover, seleções, objetos, camadas e vetores. Então você pode mover algumas coisas com essa ferramenta aí. Basta clicar e arrastar. Mas daí você tem que definir o que você quer movimentar. Então você vem aqui, por exemplo, movimento. Aí ele vai aparecer aqui embaixo para você, ó, coisas que você pode movimentar. Eu só tenho uma camada nessa imagem. Então ele pode mover a camada atual, ó. Mexeu tudo. Ou eu faço uma seleção, ó, uma seleção redonda aqui. Aí eu vou no mover. Agora tem a possibilidade de eu mover seleção. Eu troco aqui, ó, mover seleção, né? Olha, o que aconteceu é a seleção só moveu, né? Você sabe que quando você está aqui, você pode mover a seleção também. Olha lá, você pode pegar na borda dela e mover também. Então, na verdade, são ferramentas meio que, vamos dizer assim, duplicadas, né? Vamos chamar assim, né? Mas aqui, olha lá, aqui está a seleção, eu movo a seleção. Não é que move o que está dentro da seleção, eu movo a seleção mesmo. Tem aqui também o mover vetor. Então, se eu tiver o vetor, posso mover o vetor. Parece que tem um vetor aqui. Acho que ficou daquela hora, né? Opa, aqui. Então, e aqui move a camada ou guia. Pega uma camada ou guia. Então aí você pega a camada aqui, ele vai mover a camada inteira, como eu já mostrei, né? Se eu tiver outros objetos aqui na tela,
pode ser que ele mova também. Mas os outros objetos que eu tenho só pode ser camadas ou vetores, tá? No GIMP eu não consigo trabalhar com objetos separadamente. Não é um software de edição vetorial, então qualquer desenho que eu fizer aqui em cima, ele automaticamente vai substituir os pixels e aquilo que estava anteriormente eu perco. A não ser que eu dê um Ctrl Z aqui. Beleza? Então esse aí que é a ferramenta de movimento. Aí entra a ferramenta de guilhotina. A ferramenta de guilhotina serve para cortar extremidades da imagem. Então eu consigo cortar usando... Dá para fazer isso também com a seleção, mas essa é uma ferramenta específica para isso. Eu desenho um retângulo e consigo cortar a imagem. Eu consigo cortar a imagem em redondo? Com essa ferramenta não. Aí eu teria que usar seleção mesmo. Então, essa ferramenta, como é que ela funciona? Vamos lá. Guilhotina. Eu até pulei uma aqui. Esse aqui é de alinhamento, né? Alinha ou arranja camadas. Então o que acontece? Eu não mostrei, mas só para ter uma ideia, né? Eu vou aqui no... Eu não tenho muitas camadas, mas se eu clicar aqui, ele pegaria as camadas e ele organizaria todas elas, né, num alinhamento específico, que não é o caso aqui. Então nesse momento eu não consigo mostrar para vocês isso daí. Tá? Então até por isso eu pulei também. Guilhotina. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar essa seleção aqui, tem nada. Aí a guilhotina, eu desenho um retângulo. Ah, eu quero cortar esse galho. De novo, estou encanado com o galho. Eu quero deixar a imagem certinho aqui. Então a guilhotina ajuda você a ver, porque ela deixa meio embaçadinho, né, o fundo. Ah, ficou melhor assim. Dá um Enter, pá, cortou a imagem bem rapidão, facinho. Então é uma ferramenta de produtividade aqui, né? Você pode também mexer aqui no tamanho, na mão, né? Posicionar e assim por diante. Aí você define também se você quer cortar somente na camada atual. Se tiver várias camadas, ele corta tudo, né? Então esse é um outro detalhe também. Por exemplo, você tem uma camada sobreposta aqui que está menor, que tem uma imagem mais curtinha. Se você cortar, corta tudo. Mas se você quiser cortar só uma e manter, ó, a proporcionalidade da imagem, isso é importante. Porque vai que na outra imagem, vai que numa outra camada, né? A gente vai ter uma aula sobre camadas ainda para entender melhor. Mas vai que numa outra camada, eu só tenho um objeto menor, né? Quer ver, ó, rapidão aqui, ó, vou adicionar uma camada. Adicionei uma camada. E nessa camada nova desenhei aqui um polígono. Aqui criei um polígono. Edição. Aí. E aí eu pintei ele, preencher caminho e preencheu. Beleza. Aí digamos que eu queira cortar só esse cara aqui. Então eu venho nessa camada e aí eu uso a ferramenta de guilhotina. Guilhotina. Desenho aqui, ah lá, quero cortar aqui rente aqui e tal. Se eu não marcar somente camada atual, olha o que vai acontecer. Opa. Espera aí que eu estou na guilhotina. Guilhotina. Olha lá. Guilhotina, Enter. Cortou somente na camada atual. Como que eu sei? Olha lá, então ficou a seleção ali. Deixa eu dar uns montes de Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Opa! Vamos refazer aqui. Fazer isso. Então veja que essa camada, tá vendo? Outra linha tracejada, tá lá em cima, né? Se eu vier aqui no recortar guilhotina, selecionar aqui e tirar o somente camada atual, continua somente na camada atual.
travada essa camada. Guilhotina. Cortou, mas ficou o tamanho completo, ó, porque cortou somente na camada atual. Tá vendo? Ficou aqui não recortou a imagem totalmente. Se eu tirar isso aqui, corta tudo, tá vendo? É isso que eu tô querendo mostrar. É que foi meio difícil de reproduzir, mas tá bom. A ideia é essa, né? Tome cuidado, né? Normalmente você vai querer cortar somente na camada atual, a não ser que você queira realmente reduzir o tamanho da imagem, né? Então acho que você tem que começar pela imagem de baixo. Beleza? Próxima ferramenta. Transformação unificada. Ai, ai, ai. Agora começa umas coisas doidas. Então aqui, ó, vale a pena uma reflexão sobre esse tema transformação. Por isso eu vou dar uma pausa nesse vídeo para a gente fazer ele numa segunda parte.